todo mundo sem água agora. Ah, beleza, né? Vai chegando no fim do ano, até o sistema fica com preguiça. Acho que a gente já pode ir começando. O pessoal que for entrando, daí vai acompanhando depois, vou dar uma olhada na gravação. O que eu pensei como tema de hoje? Correção do exercício, que eu postei para vocês, né? Foram 5 exercícios bem tranquilos envolvendo a teoria das restrições. E começar o assunto de custo padrão e target cost. Vocês já tiveram esse contato com esses assuntos, custo padrão e também de target cost? Target é mais incomum o pessoal ter visto. Custo padrão até pode acontecer de já ter visto, mas também não é sempre. Já tiveram algum contato? Sim, não, talvez, é possível. Eu não lembro, professor, se a gente teve. Ele é um assunto bem, eu acho bem interessante, né? Ele traz bem essa parte gerencial mesmo. Então, acho que vamos começar fazendo a correção, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Estão ansiosos já para terminar o ano? Ansiosos para apresentar o TCC? Ansiosa, eu tô pra terminar. Pra apresentar o TCC, tô com medo. Medo? Por que medo? Sempre fico nervosa com a apresentação. Não, mas não precisam ter nervosismo. O tempo não vai ser tão longo assim, né? Então, não Que dia tem que tanto. ficou mesmo, professor? Eu não lembro. Vai ser dia 9, 10 e 11. Entendi. Essa semana eu vou estar fazendo a distribuição das equipes por data. Uhum. Então, o que a gente conversou, a gente teve uma reunião na sexta, né, com o professor Joel, ficou definido, são de 10 a 15 minutos de apresentação, então bem pouco, né, vocês vão até sentir falta de tempo, vão ter que às vezes dar uma acelerada, e mais 10 minutos para a banca ali. Na verdade, vai ser o orientador, no caso eu, para alguns, né? E mais um professor convidado. Então não vai ter muito tempo nem para questionar. A ideia vai ser mais apontar o que vocês podem melhorar no trabalho. Ah, entendi. Vai ser orientador mais um. Ele vai ter um tempo para vocês comentarem, falarem alguma coisa. Então, não precisam criar esse pânico, esse nervosismo.
Vocês podem ficar tranquilos. Então vamos lá, vamos começar nosso assunto de hoje. Então eu coloquei essas questões para vocês no AVA. São 5 questões, basicamente envolvendo a figura de restrições, onde, como a técnica que eu passei na aula semana passada, resolve bem tranquilo, bem até rápido. Vocês não teriam grandes dificuldades. Então vamos para um. Considere as informações a seguir para responder a questão. Então, uma indústria que faz suas análises gerenciais pelo método de custo variável, ao final do processo produtivo, apresentou suas anotações e registros, referentes exclusivamente à fabricação de produtos desta linha. Então, aí ele traz a relação, produto alfa, beta e gama, suas devidas movimentações, aí algumas outras anotações, né? Preço da matéria-prima por quilo, valor da mão de obra e uma possível limitação. Então, a limitação da capacidade produtiva, a indústria estima uma redução de 25% na quantidade de horas de mão de obra direta. Então, aqui ele já acabou destacando o que seria o nosso primeiro trabalho numa linha que devesse ser aplicada essa teoria das restrições, onde a gente faz o processo de identificação da restrição. Qual que é a efetiva restrição? Então, aqui ele já disse, é a mão de obra direta. Então, no contexto da respectiva redução, e de acordo com a técnica da limitação da capacidade produtiva, a margem de contribuição unitária por fator limitante em reais é de. Então, ele só quer que a gente apresente quanto que a gente consegue de margem de contribuição por unidade restritiva, nada mais do que isso. Então, vou até copiar esses dados para já jogar no Excel. Não ficou a melhor colagem, mas tudo bem. Vamos utilizar dessa forma mesmo. Então, temos nessa empresa produto alfa, produto beta e produto gama. Feito a identificação da restrição, a gente passa ao cálculo da margem de contribuição. Primeira coisa que a gente faz depois dessa identificação. Então, falando na margem de contribuição, começamos com o preço de venda. R$ 2.500, 2.000 e 3. Opa, essa é a quantidade. 218. 251, 174. Depois deduzimos os custos variáveis. O que a gente tem de custo variável nesse exemplo? Basicamente, matéria-prima e mão de obra direta. Matéria-prima.
Aqui está em quantidade. Sabendo que está em quantidade, a gente vai buscar no exercício o valor de cada quilo. Então, R$ 5 por quilo. Então, no alfa, utiliza 25. 25 quilos vezes R$ 5. No beta, 30 quilos vezes R$ 5. E no gama, 20 quilos vezes R$ 5. Aí a mão de obra direta. Temos em horas. Vamos precisar então transformar para a figura do valor monetário, R$ 2 cada hora. Então, produto alfa utiliza 6 horas vezes 2. Produto beta são 8 horas vezes R$ 2. E o produto gama, 5 horas a R$ 2. Temos então mão de obra direta. Total dos custos variáveis, 125 mais 12, 137. Temos mais algum valor a ser considerado? Sim, não. Além dos custos variáveis, a gente tem as despesas. Despesas variáveis. Então, de despesa variável, temos basicamente comissão de vendas, R$ 3 para o alfa, 5 para o beta e 8 para o gama. Total das a gente consegue encontrar agora a margem de contribuição então vai ser o preço de venda menos custos variáveis menos despesas variáveis. A gente já tem aqui a nossa margem de contribuição de cada produto. Precisamos encontrar o que agora? Ou, na verdade, indicar aqui no cálculo a restrição, que é a quantidade de horas, né? A gente vai ter uma redução da quantidade de horas. Então, nossa restrição é ela. E com base nessa restrição, a gente pode encontrar a margem de contribuição por restrição ou por unidade restritiva. Seria 78 dividido pela devida restrição. Então, a gente tem a indicação aqui de quanto a gente consegue de retorno ou espera de margem de contribuição para cada hora de trabalho empregada em cada um desses produtos. O exercício ele pedia basicamente isso. Se fosse para decidir prioridade, quem vocês priorizariam dentre esses 3 produtos?
quem vocês colocariam como prioridade na linha de produção? Alfa, beta ou gama? Não? Nenhum? Iam parar de fabricar? Sempre pensem na priorização do produto que traz a maior margem de contribuição para cada unidade de restrição. Então, o produto que tem essa maior margem de contribuição por restrição como prioridade de produção. Então, nesse caso aqui, a gente deixaria o primeiro o alfa, o segundo o beta e o terceiro seria, desculpa, o segundo o gama, o terceiro o beta. Nossa ordem de prioridade seria estes produtos. Difícil, fácil, mais ou menos. Ou fácil demais até. Chega a beirar o fácil demais, né? Então vamos para o exercício 2. Então a gente tem a fabricação de 3 bolas, 3 tipos de bolas, né? Então a gente tem aqui a estrutura de custeio. Para a produção das 3 bolas são necessárias 200 gramas de borracha para a bola A, 400 para B, 350 para C. O mercado apresenta uma demanda de 800 unidades da bola A, 500 da B e 1.000 da C. Considerando que os custos de despesas fixas totalizam 25.000, calcule o lucro líquido do período, considerando que o fornecedor consegue entregar 100% da borracha necessária para a produção. E o segundo, o melhor mix de venda e o lucro máximo, considerando que o fornecedor consegue entregar apenas 700 quilos de borracha. Então, aqui na planilha 2, a gente traz essas informações. Muito bonitinho, né? Então, a gente faz o mesmo processo. Primeiro, vamos calcular o lucro com base em uma demanda, um fornecimento normal da borracha. Então, começamos com A, B e C, quantidade, preço de venda, custo variável, despesa variável. O mercado consegue ou consegue não, ele apresenta demanda de 200 não, 800 bolas A, 500 B e 1.000 da C. 800, 500 e 1.000. Preço de venda 15, 15 e 22. Custo variável 8, 11 e 16. E despesa variável 1,50, 2 e 2. Então, a nossa margem de contribuição unitária vai ser 15 menos 8 menos 1,50. Então, temos estes valores como margem de contribuição.
Tendo esses valores de margem de contribuição unitária, a gente pode contribuir a calcular a margem de contribuição total. Nada mais é do que a margem de contribuição unitária vezes a quantidade. Então, fabricando esse total, a gente vai ter 4.400 da margem do produto A, 1.000 da B e 4.000 do produto C, dando um total de 9.400. A gente vai ter os custos fixos, despesas fixas. A gente não trata por produto, né? Custos e despesas fixas, 25.000, já está junto. Vai conseguir encontrar o lucro. Então, o lucro, nesse caso, é um prejuízo de 15.600. Tá boa essa empresa? Tá ruim? Vocês investiriam nela? Sim, não, talvez. É possível. Eu não investiria porque na demanda comum que o mercado assume, ele já não tem lucro. Então, em hipótese alguma, com a estrutura que ele tem hoje, ele pode trabalhar à vontade que ele não vai ter lucro. A margem de contribuição ela está positiva, mas não é o suficiente para cobrir os custos e despesas fixas com essa demanda. Então a empresa tem que tomar alguma ação em relação ou a melhorar o volume de vendas ou a reduzir e reestruturar a figura dos custos. Mas a gente vai piorar o cenário, né? A gente vai ter um cenário com restrição. Então, trabalhando esse cenário com restrição, pegando lá o cálculo da margem de contribuição unitária, a gente vai começar então a priorizar quem que a gente vai produzir ou não. Mas antes de mais nada, a gente vai ter que identificar quem que a gente deve, quanto seria o total da restrição que a gente tem para uso. Tem 700 quilos de borracha. Bola A usa 200 gramas, bola B 400, bola C 350. Então, a demanda de MP, matéria-prima, produto A, B e C. Precisamos atender o mercado com essas quantidades e a bola A utiliza 200 gramas. Então, a minha demanda total, 800 bolas vezes 200 gramas, temos uma quantidade de 160.000 gramas. Bola B, 400 gramas. Então, a minha demanda, 500 bolas, utilizando 400 gramas, 200.000 gramas. E a bola C tem uma utilização de 350 gramas. Com 350 gramas vezes
mil bolas, 350 mil gramas. Então, nosso total é 710 mil gramas ou 710 quilogramas. Dá para produzir tudo? Não dá, né? A gente tem 700 quilos, vai ficar faltando 10 quilos de borracha para conseguir atender essa produção. Então, nossa restrição realmente é a borracha, onde no produto A a gente usa 200 gramas, produto B 400 gramas, 350 gramas. Então, nossa margem de contribuição unitária por restrição ficará como 50 dividido pela quantidade de restritiva. Então, temos o retorno, ou margem, para cada grama de borracha que a gente aplica. Qual produto está mais vantajoso? Quem vocês priorizariam? Se a gente arredondar aqui, facilitar a nossa vida. Quer dizer, aqui não facilitou tanto, né? Produto A, 0,2 centavos. Então, 2,8 ali centavos. Produto B, meio centavo por grama. E produto C, 1 centavo e um pouquinho. Quem vocês priorizariam? Então, a prioridade com certeza é o produto A, a bola A. Em segundo, a bola B. E em terceiro, em segundo a bola C, em terceiro a bola B. Quanto que a gente vai conseguir produzir? Se a gente fizer 800 bolas da bola A, quanto que a gente vai utilizar da borracha? No estoque a gente tem 700 mil gramas. Se a gente produzir as 800 bolas, a gente vai consumir 160 mil gramas. Vai sobrar quanto? 540 mil. Não dá, é suficiente para a produção das 800 bolas A. A bola C, que seria a nossa segunda ordem na prioridade, são 1000 bolas. Então, se eu produzir 1000 bolas, eu vou ter matéria-prima suficiente? Preciso consumir 350 mil gramas. Tenho 540, então dá para produzir. 350 mil, vou tirar do estoque para a produção de 1000 bolas. Vai me sobrar no estoque R$190 mil gramas. Cada bola B consome 400 gramas. Consigo produzir as 500 mil bolas? Não, né? Precisaria de 200 mil gramas. Tenho 190. Então, quanto que eu vou produzir? Posso pegar o estoque final, divido pela quantidade de matéria-prima utilizada.
consigo produzir 475 unidades. Então, meu melhor mix de produção está aqui definido: 800, 475 e 1000. E vamos ver como ficou o resultado. Margem de contribuição total. Vou multiplicar a margem de contribuição unitária vezes a quantidade. Então, vou conseguir 4.400 da bola A, 950 com a bola B e 4.000 com a bola C. Tem uma margem de contribuição total de 9.350. Vou reduzir os custos e despesas fixas, 25.000. Então, meu prejuízo R$ 9.350 menos o 25.000. Nosso prejuízo vai para 15.650. Tranquilo esse exercício, gente? Mais ou menos. Pergunto para vocês: vocês querem que eu corrija o 3, o 4, o 5? Acham que tem necessidade? Please, falem comigo. Professor, agora eu consegui entender. Pegar bem esse. Conseguiu? Aham. Cálculo difícil. Agora eu consigo fazer os outros tranquilinho, sozinho. Ele é um cálculo relativamente fácil. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado sempre É que é nessa bastante parte. detalhezinho, né? Tem que Isso. tomar bastante Mas cuidado. até o cálculo da margem de contribuição, a gente traz todos aqueles conceitos do custeio variável. A gente fica Sim. bem preso neles. Até aí tava tudo certo. Até essa parte eu... Aí aqui que a gente começa a ter o devido cuidado, né? Que é essa restrição, identificar a restrição, trabalhar a margem de contribuição para cada unidade restritiva. Então, a gente sempre prioriza aqueles valores que dão maior retorno por unidade restritiva, né? Então, se eu tenho pouca matéria-prima, claro que eu vou aplicar naquele produto que me dá mais retorno em relação à matéria-prima que eu aplico nele. E daí, feita essa ordem, eu consigo definir como vai ficar o meu mix de produção. Sempre tomando cuidado com o quê? Quanto que eu demandaria para produzir tudo, a minha demanda normal, e quanto eu tenho de estoque. Se eu tenho um determinado item como restrição, para alguém sempre vai faltar. Então, geralmente, o último produto, a gente acaba tendo que fazer essa conferência. Quanto que eu consigo extrair dessa quantidade ou de matéria-prima ou de hora de trabalho que eu tenho como restrição? Esse é o principal cuidado que a gente tem. Ah, isso cai em prova de CRC? Será que cai? Pelo menos na outra não caiu. Eu vi uma vez só na história, pelo menos nessa segunda vida do exame de suficiência, né, desde lá 2012 ou 11, agora eu não estou lembrado. Mas o que ele pediu nessa única questão que eu encontrei até hoje? Que a pessoa conseguisse chegar até aqui. Só determinar quanto que é a produção. Então pode ser que algum dia volte? Pode, existe essa possibilidade. Então, a única coisa que vocês sempre vão ter que lembrar é de tratar em relação a essa margem de contribuição por restrição.
Aí vocês conseguem efetivamente saber quem que é o produto que vocês vão priorizar e quem vocês vão deixar de priorizar. Concurso, isso cai bastante. Provas, digamos, nacionais, as bancas maiores, eles têm esse hábito de cobrar esse tipo de questão. Já é um pouquinho mais fácil daí. Então, como o 3, o 4 e o 5 são idênticos na metodologia, eu vou deixar para vocês tentarem lá, né? E vamos para a nossa discussão de hoje. Falar sobre custo padrão. O que remete essa palavra para vocês? Padrão. O padrão quer induzir a gestão, a administração? Não seria o algo esperado? Então aqui a gente tem a ideologia onde a gente traz para o cálculo do custeio um determinado padrão, um determinado modo com que a gente espera que o custeio se comporte. Seria o modo que a gente trata, né, como o ideal para nossa realidade. Então, custeio padrão, ele surgiu quando? Aí nesse último século, né, com a necessidade de antecipação da informação de custos para a tomada de decisão. Antecipação da informação. Aonde que a gente pode encontrar isso na prática? Será que tem isso na prática? Ou será que não tem? Então vocês estão lá na empresa e vão fechar o orçamento para 2021. A gente vai projetar, ver tudo o que aconteceu ou tudo que a gente espera que aconteça em 2021. A gente quer saber ou prever, né? Quanto a gente vai ter de receita, quanto a gente vai ter de lucro. O custo padrão surgiu então dessa necessidade. Eu preciso fazer projeções do que eu espero para minha empresa. Para fazer uma projeção de lucro, consequentemente, eu tenho que projetar o que eu tenho de custo. Então surge aqui a figura, a ideia do custo padrão. Será que tem alguma disciplina que vocês podem utilizar essa metodologia ou essa ideia que vocês estão tendo nesse semestre? Algo que vocês devam imaginar o custo para poder fazer uma tomada de decisão? E agora? Lá em jogos empresariais vocês acabam, mesmo que de modo instintivo, utilizando a figura de custo padrão. Então, existia ou existe ainda uma grande necessidade de se encontrar uma forma de diminuir desperdícios ou tentar deixar a linha de produção mais eficiente possível. Então, o custo padrão também ajuda nesse processo. Por quê? Se eu tenho um padrão definido, eu consigo então fazer um levantamento se o que eu estou realizando está próximo ou de acordo com o padrão ou não. A estipulação do custo padrão, então, leva em consideração essa ideia da redução do desperdício. Então, custo padrão é desenhado como se a empresa fosse a mais eficiente o possível. Então, conceitos fundamentais que a gente utiliza dentro do custo padrão.
O significado mais elementar de custo padrão é a meta que a empresa elabora ao fabricar seus produtos. Então, veja aqui a meta, né? Sabendo, entretanto, que a meta anteriormente fixada poderá sofrer alterações, o que não invalida a adoção do método. Então o custo padrão ele não é standard, ele não vai ficar fixo durante a vida da empresa? Não. Todo custo padrão ele sofre alterações. Por quê? Qual motivo eu teria para buscar alteração no custo que eu defino como o ideal? O ideal para minha realidade, né? A empresa vai se dar por satisfeita com um processo produtivo e nunca vai pensar em melhorias? Isso será que acontece na realidade? Ou as empresas tendem a sempre estar buscando uma melhoria no processo? E um processo normal de gestão é sempre estar buscando essa melhoria, né? Isso faz com que o custo padrão sofra por possíveis alterações. Mas, claro, por exemplo, se eu tivesse feito um custo padrão para ser utilizado em 2020, ele, mesmo sofrendo alterações para 2021, não vai perder o valor porque eu tenho o padrão que eu espero para comparar com o realizado, com o real que eu consegui desenvolver durante 2020. Mesmo que 2021 eu esteja já preparando essa melhora. Então, o grande objetivo do custo padrão é de fixar uma base comparativa entre o que ocorreu e o que deveria ter ocorrido, independente da empresa utilizar o método de custeio direto ou custeio por absorção. Então, indiferente de qual método ela utiliza no seu dia a dia, o custo padrão ele vai estar atrelado a esse método. Então, eu defino um custo padrão utilizando o mesmo processo de custeio adotado no dia a dia, e ele vai servir, então, como essa base comparativa para mensuração do realizado. Então, eu defino um padrão, pego esse realizado e vou comparar. Opa, meu padrão bateu? Aconteceu aquilo que eu definia como ideal? Ah, não, foi melhor. Opa, não, foi pior. Então, com base nesse padrão, nessa base de comparação, a gente consegue indicar se a empresa está tendo uma eficiência durante seu processo produtivo ou se existe algum tipo de falha. Então, o Padovese ele traz 3 principais motivos para a adoção do custo padrão. Então, a determinação do que deve ser, né, como o custo correto, determinar o custo que deve ser, o que deve acontecer no dia a dia da empresa, definição de responsabilidades e obtenção de comprometimento dos responsáveis por cada atividade padronizada. Então, conseguir fazer essa mensuração do que está acontecendo no decorrer do processo e conseguir atuar corrigindo cada fluxo do processo. E avaliação de desempenho e eficácia operacional. Então, mensuração se a minha empresa realmente está tendo uma boa linha de produção, se a linha está atuando de acordo com o esperado ou não. Isso tem aplicação na prática, será? Vocês conseguem enxergar isso no dia a dia? Sim, não, talvez. É possível. Quem sabe? Em casa, vocês conseguem se imaginar um custo padrão?
Será que daria para a gente aplicar um custo padrão? Até se a gente for aplicar numa receita, é possível. O único elemento que falta dentro de uma receita são valores. Mas um elemento que a gente precisa, que são quantidades e formas de aplicação, as receitas trazem, né? Então, a própria receita que a gente utiliza para fazer um bolo, por exemplo, acaba trazendo uma parte desse elemento do custo padrão. Então, supondo vocês vão fazer o bolo, lá falam em utilizar 3 ovos. Vocês vão fazer o bolo e acabaram utilizando 4. Um perdeu. Vocês foram eficientes fazendo essa receita? Deu certo? Pode ter dado bonitinho o bolo saiu lindo igual estava na foto da receita. Mas vocês não foram tão eficientes quanto a receita esperava ou a receita indicava. É isso que o custo padrão ele tenta trazer para o dia a dia das empresas. Então a gente traz algumas fórmulas para fazer essa análise de variação. Primeira fórmula, variação de materiais. Então, quantidade, preço e mista. Variação de quantidade. A gente vai calcular como em relação à variação de quantidade para a utilização desse material. Diferença da quantidade vezes o preço padrão. Diferença da quantidade vezes o preço padrão. Então, supondo a gente está lá fazendo o nosso bolo e lá fala em 3 ovos. Padrão realizado. A gente utilizou os 4 ovos. E o custo que a gente espera, a pagamento nesse custo seja de R$1. E a gente acabou pagando R$1,25. Então, a quantidade padrão e o preço. Então, a primeira métrica que a gente pode aplicar é a variação de quantidade. Como eu posso indicar, então, se a variação da quantidade foi eficiente ou está ineficiente para o nosso padrão esperado? Fazendo exatamente essa fórmula. Quantidade, diferença de quantidade vezes preço padrão. Diferença de quantidade, realizado menos padrão. Então, vou pegar lá 4 menos o 3. Acabei tendo esse gasto, uma quantidade maior de um ovo, vezes o preço padrão. Vezes R$1. Então, a minha variação, minha variação de quantidade, minha VQ, foi de quanto? Diferença de quantidade vezes preço padrão. Então, tive uma variação de 1. Essa variação, positiva, negativa para a empresa, é saudável isso? Não é saudável?
Please, participem, falem comigo. É saudável? Não é saudável? Não. Então, se a minha avaliação aqui for, nesse caso, positiva, é a indicação que eu estou gastando mais do que eu deveria. Aqui em valor mesmo, tá? Seria R$ 1 a mais em custo, em preço padrão. Não seria o ideal. O ideal, por exemplo, seria se o... Vamos colocar aqui um realizado 2. Eu gastasse 2,5 ovos a 90 centavos. Se eu for aplicar nesse mesmo cenário, a diferença vai ser o quê? O 2,5 menos o 4, ou 3, né, que é o padrão esperado, vezes o preço padrão real, então, a minha variação padrão foi de 50 centavos negativo. Estou economizando, estou sendo mais eficiente do que eu esperava como padrão. Tranquilo, mais ou menos? Fácil, difícil? Isso em variação de quantidade, né? Vou até colocar aqui em cima. Variação de quantidade. Então, realizado 1, realizado 2. O cenário 2 acaba trazendo uma realidade melhor para a nossa empresa. Segunda possibilidade, variação de preço. Então, é a diferença de preço vezes a quantidade padrão. Puxa, aqui eu estou tentando fazer mensuração de áreas distintas nesses dois itens. O que vocês acham? Variação de quantidade está mais atrelado à linha de produção, né? Ah, não, eu estou utilizando uma quantidade maior, eu estou utilizando uma quantidade menor. A variação de preço, eu posso estar medindo outra área. Posso estar medindo a eficiência da área de compras. Então, se a minha empresa consegue ter um poder de negociação melhor do que eu esperava ou não. Então, vamos colocar aqui, variação de preço. Então, é aqui a diferença de preço vezes a quantidade padrão. Variação de preço. Então, pego o preço realizado menos o preço padrão e multiplico pela quantidade padrão. Então, 3 ovos. Então, a variação de preço é o quê? 0,25 vezes 3. Estou gastando 75 a mais do que eu espero. Tá bom isso? Nossa área de compras tá boa? Ou tá ruim? Tá de acordo com o esperado. Lídia, Wellington, Rita, Sir, falem comigo, pelo amor de Deus. Tá bom ou tá ruim? Ruim, né? Tô gastando mais do que eu deveria. Então, nossa área de compras precisa dar uma melhorada na negociação. Ah, não, vamos ver o cenário 2.
segundo cenário. Nosso preço realizado menos o preço padrão vezes essa quantidade padrão então nossa variação de preço menos 30 centavos. Nessa segunda realização, ou nessa segunda realidade aqui, nossa área de compras está um pouquinho eficiente, né? A gente esperava que ele comprasse cada ovo por R$1, a gente conseguiu comprar 90 centavos. Então, minha variação de preço vai ficar em 30 centavos abaixo do esperado. Pensou se a gente produzisse em vez de um bolo, fosse 100 mil bolos? Isso aqui dá um resultado significativo, né? Em relação a essa produção. E a última é a variação mista, que é a diferença de quantidade vezes a diferença de preço. Então, variação mista diferença quantidade diferença preço e a variação mista. Variação de quantidade para a realidade 1. Era 4 ovos, a gente gastou 3. 4 menos 3. Era 4 que a gente gastou, menos 3 como padrão. E a variação de preço, 1,25 menos R$1. Então, nossa variação, um ovo pagando 25 centavos a mais. Então, a gente teve uma variação mista de 25 centavos a mais do meu esperado. E a variação do segundo cenário vai ser o quê? 2,50 menos 3 ovos do padrão. E o preço? 90 centavos vezes menos, quer dizer, 9 menos R$1. 10 centavos, a gente vai multiplicar os dois. Esse é o único cenário que dá com inversão de sinal. Então, se a gente consumir meio ovo a menos com uma diferença de preço, nossa variação mista, na verdade aqui, está sendo um ganho de 50 centavos em relação ao padrão. A gente está conseguindo economizar nesses dois valores. Então aqui a gente está perdendo dinheiro, né? Um gasto superior. E no segundo cenário a gente está tendo uma economia em relação ao padrão. Então, essas são as possíveis variações de materiais. Podemos fazer a mesma aplicação para variação de mão de obra. Então, variação de eficiência. Diferença de horas vezes a taxa padrão. Ou quanto o valor pago por hora padrão. Variação de taxa. Então, a diferença de hora, de valor por hora, vezes a quantidade de horas padrão. E a variação mista?
diferença de horas vezes a diferença de taxa, a gente tem os mesmos componentes, porém um tratando com materiais e outro tratando com mão de obra. Então, aqui a gente pode encontrar essa comparação de realidades. Então, variação de preço vai ser o quê? Sempre a variação entre o preço padrão e o preço real. Então, a variação de preço a gente encontra aqui, né? Com essa forma. A variação de quantidade vai ser a variação em relação aos volumes utilizados. Então, a diferença entre o que eu estipulo como padrão e com o que eu realmente realizei. E a unificação dessas duas variações é o que é a chamada variação mista. Então, o que a gente consegue efetivamente ganhar em relação a preço e quantidade. Então, a gente faz esse cálculo aqui com a variação mista. Então, esse ganhozinho que a gente teve aqui seria, nesse caso, por exemplo, aqui, onde a gente tem uma quantidade menor, um preço menor, então nosso ganho de 5 centavos. Esse é um exercício que eu não coloquei lá para vocês, eu acabei não colaborando com a vida de vocês, né? Mas, na verdade, o que ele é? A resolução basicamente semelhante ao que a gente tem nessa questão. Então, se fosse para calcular essas variações, ele vai pedir, então, para vocês verem, é a questão comum de ser cobrada em prova. Então, Departamento de Orçamentos da Indústrias Bebidas, Figueira S.A., com base em seus custos reais do ano 2010, estabeleceu padrões para a produção conforme a tabela a seguir. Custo padrão. Então, matéria-prima, material secundário, mão de obra direta. Tem lá a relação de quantidade e de preço. No final do ano 2011 foram constatados os seguintes custos reais. Então, traz lá o quanto foi gasto e o preço que foi pago. Diante das informações acerca do custo real, percebe-se que ocorreu uma grande variação nos custos. Nessa situação, as variações de matéria-prima em quantidade, em preço e em quantidade e preço mista foram respectivamente de... Então, o que a questão está pedindo? Somente da matéria-prima para que a gente aplique aquelas 3 fórmulas. Indique quanto teve variação em quantidade. Então, vamos fazer lá. Então, padrão. Matéria-prima foi 2 quilos com custo de 3. O realizado foi de quanto? 4 quilos e a R$2. 4 quilogramas a R$2. A primeira variação que a gente vai encontrar, variação de
quantidade. Então, variação em quantidade. Como que a gente calcula? Diferença quantidade multiplicado pelo preço padrão. Variação de quantidade. Pego o meu realizado, 4 quilos, menos o meu padrão. Então, 2 quilos a mais. O preço padrão, 3. Então, a variação de quantidade, ok. 2 quilos vezes 6 unidades. A gente teve uma variação negativa ou desfavorável de 6. Aqui já ajudaria a responder a questão. Na verdade, já mataria a questão, né? Que as outras todas já não encontram essa mesma resposta. Tá. Então a gente sabe que a A provavelmente é a certa. Mas vamos conferir com a variação de preço. Variação de preço. A variação de preço é a diferença de preço e a quantidade padrão. Diferença de preço é o preço realizado menos o preço padrão, multiplicado pela quantidade padrão. Uma variação de preço nós temos R$ 2 de variação positiva ou favorável. Por quê? Porque essa variação é positiva, mesmo tendo sinal negativo. Nós estamos gastando menos na compra desse produto, né? Então, opa, 2 favorável. Também não tem nenhuma alternativa que seja condizente. E para conferir, para ter certeza, a gente vai fazer a variação mista. Variação mista. Diferença de quantidade vezes a diferença de preço. Diferença de quantidade. 4 menos 2. Então, utilizamos 2 quilos a mais. Diferença de preço. 2 que a gente utilizou na compra, menos 3 que seria o padrão esperado. Variação de quantidade. Então, 2 vezes 1 menos 2. Essa variação é uma variação positiva ou negativa? E agora? Em relação a essa figurinha aqui. Cadê? Essa variação aqui. Ela foi positiva ou negativa? Eu consumi mais, mas gastando menos. Então essa variação é favorável ou desfavorável? E agora? Ela acaba sendo positiva.
ou favorável. A gente tem o 2 como variação sendo benéfica para a empresa, mesmo a gente gastando um pouquinho a mais, como o preço que a gente paga está menor, a gente acaba tendo um ganho em relação ao custo que a gente está tendo como padrão. Então a resposta ficaria também dentro da letra A. Mas aqui, esse tipo de questão seria bacana porque não tem nenhuma pegadinha, né? Ou você sabe ou não sabe. Não tem questões para fazer muita confusão. Então, vantagens do custo padrão. Contabilização de estoques por valores já fixados. Isso traz um certo controle maior. Efeito psicológico sobre o pessoal. Isso é bom para a empresa? Como gestão? Sim, não, talvez. Se você sabe o que se espera de você na linha de produção, isso vai ajudar para que você siga o padrão, né? Até porque você sabe, se você não seguir o padrão por muitos períodos, a chance de você ser mandado embora acaba aumentando. Então, isso aqui serve como um motivador psicológico, mesmo que seja forçado, né? Então, ele também tem a vantagem de ter a ligação com o orçamento global, ele está envolvido com a projeção para períodos futuros. Então, ele cria a obrigação de registros de controle para a quantidade física utilizada na produção. Então, ele acaba demandando um controle maior e gera um benefício na informação, né? Pode existir apenas certos produtos ou departamentos, então exige padronização e pode haver implantação gradual por produto, serviço ou setor. Então, ele pode permitir a implantação de maneira escalonada. Não precisa ser uma adoção completa. Ah, professor, eu não tenho tanto pessoal para fazer controle, eu tenho dificuldade para fazer esse controle de quantidade. O custo padrão ele tem esse benefício de você poder, às vezes, adotar só, eu quero adotar para o produto A como teste. Ele vai ser o meu piloto. Você não precisa implantar para toda a empresa de uma vez. Você pode escalonar o processo de implantação. E desvantagens? Começa a aumentar o volume de trabalho, volume de controle. Então, a adoção vai retratar num aumento de trabalho e de controle. E para que ele realmente funcione, o custo real tem que estar funcionando. Não adianta eu tentar colocar um custeio padrão para uma empresa que não tem o custo real bem elaborado, ou elaborado com informações concretas, né? Então não adianta nada, não pensem em custo padrão se vocês não tiverem um sistema de custo já bem aplicado para a empresa. E ele não é um retrato fiel da realidade da empresa, uma vez que é um padrão apenas esperado e nem sempre o que a gente espera dá certo. Projeções são um pouco obscuras, principalmente dependendo do período que a gente está vivendo, né? E caso seja fixado o padrão como conceito de ideal, pode causar efeito psicológico desfavorável. Você colocar um padrão muito rígido para as pessoas, isso pode gerar, em vez de acabar sendo um fator motivacional, ele pode desmotivar os funcionários. Padrões inatingíveis torna as pessoas desmotivadas. E a primeira implantação, ou no começo da implantação, vai estar sempre sujeito a erro e imperfeição, como todo processo de implantação de sistema de informação, né? Tranquilo, gente, que eu tinha para trabalhar com vocês hoje.
era até o custo padrão. Próxima aula a gente vai para essa figura de target cost. Vou colocar para vocês 2 ou 3 exercícios do custeio padrão para vocês tentarem resolver. E na próxima aula daí a gente começa corrigindo eles e trazendo a figura do target cost. Isso é o mais legal, isso eu acho bem interessante. Mas um está ligado com o outro, tá? O custeio padrão ele acaba sendo uma base ideológica para o target cost. Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Vocês ainda estão aí? Sim, não, Tudo talvez. certo, professor. Eu consegui pegar bem essa parte. Ele é uma metodologia simples. Eu só esqueci Achei bem de colocar tranquilinho. no material de vocês esse exemplo para a gente fazer. Mas acho que com esse da prova aqui, né, de prova de CRC, já ajudou um pouquinho. Nunca foge muito disso, tá? Ele pede ou para calcular matéria-prima, ou material secundário, ou mão de obra. Na empresa, o que a gente faz para os 3? Compara todos os padrões que a gente definiu com o que realmente se realizou. Então, a gente não consegue fugir para cada setor. Mas qual a vantagem dessa adoção? Eu posso saber se o pessoal está gastando matéria-prima demais. Posso saber se o pessoal não está gastando matéria-prima. Posso saber se a mão de obra está desperdiçando tempo. O pessoal está dando uma voada. Excesso de cafezinho. Então, na empresa a gente faz com todos os parâmetros que a gente tem definido como padrão. Em exercício de prova, ele pode trazer vários, mas ele vai sempre pedir calcule sobre a material secundário. Mas a regra, ele se aplica do mesmo modo, né? O mesmo processo de cálculo, usando aqueles 3 cálculos, né? Variação de quantidade, variação de preço e variação mista. Tranquilo, pessoal? Para mim, sim. Para mim ficou bem tranquilo. Mas a gente retoma ele de volta na aula que vem. Então eu vou colocar o material para vocês lá, junto com o Ava já voltou, professor. Que bom. Essa porcaria desse Ava tem dia que só dá dor de cabeça. Então, nos vemos que dia? Semana que vem? Dia 2. Não, dia 2 é feriado, né, gente? Dia 2 é feriado? É. Meu Deus. 2 de novembro. Nossa, então só dia 9, mas dia 9 vai ser a apresentação? Eu não sei. Mas a gente vai ter aula normal? A apresentação de vocês vai ser à noite, tá? Entendi. Tudo bem. Então provavelmente vocês tenham a aula. Mas... Não vai atrapalhar em nada, vai... Não. Tá, então a gente não se então, encontra dia 9. Dia 9. E daí já tá praticamente matando o ano, né? Já tá indo quase para metade. Sim, professor, já não tem mais um mês e pouquinho só. Só mais um mês. Vocês já estão igual aquelas crianças viajando, né? Tá acabando? Tá acabando? A gente chegou? A gente acabou. Que tá faltando tão pouco, né, gente? Logo, logo vocês estão... Se bem que eu não sei como vai ser a colação de grau de vocês, mas... professor, nem sei mais. Eu já desisti da formatura. Já tô querendo nada não, só quero meu diploma. E pior que o pessoal da noite também tá nesse ritmo, já desistiram de formatura, porque não tem noção do que vai acontecer. Sim. Pior que é tão ruim, né? É um momento tão bacana para vocês ter essa parte de formatura, da colação, e esse cenário horroroso que a gente tá vivendo. Não dá para ficar esperando.
melhorar para daí fazer a festa de formatura. E era um dinheiro todo mês ali, não dava para ficar. O grande problema é ficar esperando até quando, né? A gente não tem padrão. Exatamente, não tem. Não dá para Às vezes, saber. às vezes a gente pode ser otimista, achar, não, lá por abril dá para fazer. Aí não sai vacina, não sai nada. No começo a gente até tentava, né? Fazer, medir, sei lá, ai, até setembro pra gente, nossa, ia estar tudo tranquilo. É Mas tanta agora besteira, tanta informação desencontrada que a gente escuta que eu eu já já perdi a não nem expectativa. Já, escuto né? mais, só tô esperando, só tô existindo aqui. Tem que ser assim, né? Vai dar tudo Então tá, certo. gente. Então a gente se encontra no dia 9, Dia beleza? 9. Tudo E bem. até esse dia, provavelmente vocês já recebam as datas que vocês participem do TCC certinho. Uhum. Tá bom? Tá bom, professor. Ficar Tá. esperando. Boa semana para vocês. E nos vemos daqui 2 semanas, então. Boa semana, professor. Tchau, tchau, gente. Bom, Tchau. bom trabalho para vocês. Até, Wellington.